Em 2017, o cenário do cinema foi atingido por um furacão chamado Corra. O que começou como um projeto arriscado, com um orçamento modesto e um comediante como diretor, se transformou em um fenômeno cultural, um divisor de águas para o horror moderno. Mas por trás de cada quadro de tensão, cada sussurro sinistro e cada olhar desconfiado, há uma história ainda mais fascinante. A pergunta que todos faziam era: Jordan Peele? O cara de Key and Peele? O que um mestre da comédia faria no gênero do horror? A resposta, descobrimos, era tudo. A ideia para Corra não nasceu do nada. Peele, um fã declarado de filmes de horror e suspense como O Bebê de Rosemary e A Noite dos Mortos-Vivos, sempre quis usar o gênero como uma lente para examinar o racismo na América. Ele chamou o filme de documentário sobre a paranoia racial. A premissa central, um homem negro visitando a família liberal da namorada branca, era um caldeirão de ansiedades sociais que muitos espectadores negros conheciam intimamente, mas que raramente eram retratados com tanta crueza no cinema mainstream. O roteiro foi escrito em apenas 2 meses, mas a semente estava na mente de Peele por quase uma década. Ele chegou a rascunhar o primeiro ato anos antes, mas só decidiu levar adiante quando percebeu que a conversa nacional sobre relações raciais estava atingindo um ponto crítico. Era a hora certa. A genialidade de Corra está nos detalhes, muitos dos quais passam despercebidos na primeira vez. Vamos falar sobre uma das cenas mais estudadas. A cena em que a mãe de Rose manipula Chris, mexendo uma colher em sua xícara para hipnotizá-lo. É um triunfo de som, imagem e simbolismo. O som da colher raspando a xícara não era o som real. A equipe de som criou uma camada assustadora, misturando o ruído de uma serra elétrica e o som de uma bala ricocheteando. Era para ser visceralmente errado. Outra curiosidade notável é a escolha da fotografia. Peele e o diretor de fotografia, Toby Oliver, optaram por um visual limpo, brilhante e quase idílico. Diferente da paleta de cores sombria e soturna típica do horror, Corra é banhado em luz solar. O horror não acontece na escuridão, mas à luz do dia, tornando ainda mais insidioso e real. Você sabia que o final do filme quase foi completamente diferente? O roteiro original previa um desfecho muito mais sombrio. Após Chris estrangular Rose na sala de estar, ele era preso pela polícia, reforçando um ciclo de injustiça e falando sobre a impossibilidade de um homem negro escapar desse sistema. No entanto, Peele percebeu que, após o trauma que Chris havia sofrido, o público precisava de um lampejo de esperança e justiça. A chegada do seu amigo Rod se tornou um momento catártico e libertador que todos comemoramos. Era a versão do filme que precisávamos, onde a intuição e a lealdade do homem negro o salvam. Falando em Rod, a personagem quase foi cortada, e estúdios conservadores sugeriam que um amigo maluco da TSA teorizando sobre sequestro alienígena era muito excêntrico. Peele, no entanto, defendeu o personagem com unhas e dentes. Ele sabia que Rod não era apenas o alívio cômico, mas a voz da razão, a única pessoa que enxergava a verdadeira natureza do perigo, precisamente porque, como um homem negro, ele estava acostumado a desconfiar das estruturas de poder. Aqui é onde a história de Corra se torna ainda mais impressionante. O filme foi produzido com um orçamento mísero, de $4,5 milhões. Sim, você ouviu direito. Em uma era de blockbuster de 200 milhões, Peele fez mais com menos do que quase qualquer um. E o retorno? Estrondoso. Corra arrecadou mais de $255 milhões em todo o mundo. Um lucro de mais de 56 vezes o seu custo, tornando um dos filmes mais rentáveis de todos os tempos. E os cachês? Em um movimento que refletia a natureza independente do projeto, os atores receberam salários relativamente baixos, mas que foram complementados com bônus de sucesso. Daniel Kaluuya, então um talento em ascensão, recebeu cerca de $250 mil pelo papel principal. Alison Williams teve um cachê semelhante. A estrela, no fim das contas, foi o próprio filme, e seu sucesso catapultou as carreiras de todos os envolvidos para um novo patamar. Corra não foi apenas um sucesso de bilheteria, foi um terremoto cultural que a academia não podia ignorar. O filme foi indicado a 4 prêmios no Oscar de 2018, incluindo melhor filme, melhor diretor, tornando Jordan Peele o primeiro afro-americano a ser indicado na categoria por uma estreia, e melhor ator para Daniel Kaluuya. E venceu na categoria mais do que merecida, melhor roteiro original. Naquele momento, Jordan Peele, o ex-comediante, subiu ao palco do Dolby Theatre e entrou para a história, provando que filmes de gênero podem ser profundos, inteligentes e merecedores do maior reconhecimento da indústria. Além do Oscar, o filme levou inúmeros prêmios, incluindo o Independent Spirit Award de melhor filme, e
e foi amplamente aclamado pela crítica, mantendo uma taxa de aprovação de 98% no Rotten Tomatoes. Então, qual foi o maior desafio? Vender um filme de horror social com um elenco majoritariamente negro para um mercado amplo, sem que fosse nichado. O estúdio premia que o tema racial afastasse o público. Peele e a sua equipe provaram o contrário. Eles criaram um trailer que enfatizava o suspense, não o discurso social, atraindo todos os públicos. Uma vez dentro do cinema, o filme falava por si só. O legado de Corra é imensurável. Ele redefiniu o que um filme de terror pode ser. Abriu as portas para uma nova leva de filmes de horror social e alegóricos como Noise, do próprio Peele, e inspirou uma geração de cineastas a usar o gênero para criticar questões sociais. Ele popularizou o termo horror do sol e enterrou de vez a ideia de que o horror é um gênero menor. Corra nos mostrou que o medo mais profundo e duradouro não é o de monstros sob a cama, mas os monstros reais, que se escondem atrás de um sorriso cordial e de palavras politicamente corretas. É um filme sobre ser o estranho no próprio ninho, sobre a violência da apropriação e, no final, sobre a luta desesperada pela própria identidade e liberdade. Ele nos fez pensar, nos fez discutir, mas a lição mais duradoura de Corra não é apenas corra do desafio, é para encararmos de frente o desconforto, é reconhecer que o antirracismo não é uma posição passiva, mas uma ação diária e consciente. A obra-prima de Jordan Peele nos convida a essa vigilância constante, nos lembrando que a luta pela humanidade e pela liberdade do outro é, no final, a luta pela nossa própria humanidade. O horror real não é ser pego, é ser cúmplice.